mulheres, e isso, graças a Deus, eu nunca peguei, mas vi na literatura descrito, de suicídios muito mais frequentes nesta faixa etária, e nesta segunda fase do ciclo, e também o acometimento de crimes, mulheres que cometeram crimes bárbaros no momento do ciclo menstrual, que era a segunda fase, em razão desta síndrome. E a lei as protege nesse sentido? Protege. Nos Estados Unidos existem leis que protegem, que minimizam a pena. E mais no do Brasil que isso, existe alguma coisa? não existe nenhuma regra em relação a isso. Ao nível de Constituição não existe Malcolm, nada. você já viu alguma desses quadros assim mais graves do ponto de vista psiquiátrico? Já vi. Mas a gente tem que fazer uma coisa um pouquinho mais geral, viu, Flávio? Por exemplo, eu acho que o ciclo é uma preparação para a maternidade, para a gravidez, certo? Essa é a finalidade biológica do ciclo. E a maternidade da mulher começa com 2 anos, quando ela embala o nenenzinho lá no colo e na fantasia dela é o filho com o pai. Aí ela desenvolve toda uma sequência de identidade sexual dela mais para frente e depois começam as menstruações. Quer dizer, o ciclo menstrual, a menstruação ela tem um significado psíquico muito ambivalente para a mulher, né? Significa posso ser mãe, realmente, agora já sou madura, e ao mesmo tempo não estou grávida. Quer dizer, a menstruação tem essas duas condições. A fase pré-menstrual, como o Rodrigo colocou muito bem, é a fase hormonal mais alta, de retenção de alimentos, que é caracterizada por uma fase de introversão psíquica. A primeira fase, ela tem uma extroversão, estimulada biologicamente, que é uma forma de procurar o objeto, o companheiro heterossexual, cuja finalidade é o coito. Vem a ovulação, vem a segunda fase, na segunda fase as coisas se invertem. Ela vem para uma introversão, um narcisismo muito grande, um fechamento... Aqui, fugindo um pouquinho do tema, quando a mulher é engravida, então essa introversão dura 9 meses, é isso? Não, mas a introversão, os primeiros 3 meses é intensa da gravidez. Eu sei, quer dizer que o marido que se dane, né? Ficou sobrando, é isso? Fica sobrando, quase que sempre os primeiros 3 meses. É uma coisa bem de elaborar algumas coisas psíquicas. Eu queria colocar um fato interessante. Na nossa vivência, a gente tem observado que essa síndrome não ocorre antes da instalação da primeira menstruação. É um dado interessante. O segundo dado interessante é que na gravidez, de forma geral, essa síndrome, se ela existir, é mais ao nível dos 3 primeiros meses, depois ela desaparece mesmo, você quase não vê, mais por uma congestão mesmo dos hormônios determinando sintomas na mulher. E na menopausa, você também não vê a síndrome. Ela desaparece? Ela desaparece, provando que o fator hormonal teria uma participação importante. Mas nós não podemos, me perdoem um dado que eu acho que é importante, só citar em fator hormonal. Eu acredito que essas mulheres já têm um terreno prévio, predisposto, psíquico, e mais do que isso, o terreno ambiental atua de forma importante no determinismo da síndrome. Malcolm, me diga uma coisa, por exemplo, nas mulheres que têm a menstruação interrompida por outras causas que não a gravidez, por algum tipo até mesmo de desajuste psicológico, ou às vezes por outras disfunções de hormônio, por obesidade, o que seja. Nesses casos, a tensão pré-menstrual persiste ou desaparece também? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes persiste. Intensamente. Porque quando o conflito está relacionado com estou grávida ou não estou grávida. Mas quando a mulher sabe que não está grávida. Mas nem sempre ela sabe. Não, mas quando sabe? Quando sabe. Você acha que a tensão, o fator psíquico mais importante tem a ver com o fato da gravidez? A gravidez é a maternidade. Justamente. Quer dizer, a mulher já fica meio irritadíssima, quase que já defendendo o seu óvulo já do resto? Justamente. É uma introversão ligada justamente à maternidade. E a tensão pré-menstrual seria simbolicamente... A tensão pré-menstrual, quer dizer, a parte física, que é a parte fisiológica, que, como ele colocou, o bloqueio de energia, de combustível, justamente para se preparar para a evolução da gravidez. E a irritação também é para espantar A irritação e a hostilização do comportamento dela tem a ver com a ambivalência dela entre ser mãe e não ser mãe. E não tem nada a ver, portanto, com o inchaço do cérebro, com a alteração O inchaço tem a ver com a retenção. Tá bom, mas e o inchaço tem a ver com a irritação? Também. E a irritação vem do inchaço ou vem da ambivalência? Das duas coisas. Diga lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor Malcolm, que se essa questão da tensão pré-menstrual, se também não estaria ligada ao fato da questão alimentar, hábitos alimentares também. Ele gostaria de saber isso. Olha, em termos de alimentação, pode colaborar, é óbvio, né? Mas aí seriam outras coisas clínicas em jogo, fatores renais, fatores outros que não só na ordem ginecológica. Peraí, diga lá. Eu acho que eu sofro dessa síndrome, né? Eu tenho uma retenção de água muito grande, ganho peso, fico com a irritabilidade à flor da pele. Mas o que eu noto Você é que... normalmente é uma pessoa calma? Normalmente eu sou calma, sim.
Mas o que eu noto é que em períodos de férias, esses sintomas se amenizam, né? Eu gostaria de saber qual a relação entre férias e tensão pré-menstrual, se é psíquico ou não. Diga lá. Bom, no meu caso, eu já me vi prejudicada, assim, falta de concentração. Isso já interferiu em vestibular. Meu rendimento foi muito abaixo do previsto, do normal. Você foi fazer as provas e não rendeu direito? Nada. Mas foi fazer? Fui fazer e já chegou ao ponto de também não fazer, não ter condições, principalmente psíquicas. Para mim, interfere mais o psiquismo. Você já também pedi, fica inchadona, que nem eles falaram? também tem retenção de líquido. Já pedi demissão de emprego. Assim, coisas graves mesmo, interferências... Hoje você já entendeu que talvez seria melhor esperar uns 15 dias antes de você tomar decisões sim, hoje disso? eu já fico mais na retaguarda. Eu falo, bom, deixa eu esperar um pouquinho, porque depois eu vou mudar de ideia. Não é o meu normal. Você já tem consciência de que você não fica normal nesse período. Tá bom. E as férias, Rodrigo, realmente melhor? Realmente melhoram. E são hormônios misturados com outras coisas, então. Realmente a síndrome, a gente tem que aceitá-la como uma tríade que está causando. O ambiente, os fatores psíquicos já prévios que as pacientes têm e os fatores hormonais. Nas férias, o ambiente muda e os fatores hormonais mudam também. Existe uma substância cerebral chamada endorfina, que é uma substância relaxante. A mulher, nas férias, libera muito mais essa substância. Os homens não? Os homens também. Os maratonistas, por exemplo, depois de um certo tempo de percurso, eles entram num estado de graça porque eles estão liberando exatamente endorfina. E trabalhando não tem jeito de liberar endorfina? Tem, mas realmente é num relaxamento. No trabalho você está vivendo uma tensão e você não tem condições dessa liberação. Então, isto que ela falou é uma realidade. Nas férias você libera mais essa endorfina e mais do que isso, você está num ambiente de descontração total. Diferentemente do caso dela, que estava no vestibular e que certamente, num ambiente de tensão, ela não conseguia fazer essa liberação da endorfina. Isso prova claramente na prática o que a gente vê em consultório, né? Que a mulher é um ser afetivo, certo? Social e biológico. Então você, nas férias, provavelmente, alguma coisa deve ter mudado. Autoestima, afetividade, relações. Nas férias também apareceu algum namorado simpático que tenha interferido? Mudou alguma coisa nas férias? Além das férias? Além do sol, da praia. Um namorado simpático? Sim, claro. Mais tempo, né, de convivência também. Sim. Com o namorado. Justamente, quer dizer, Flávio, quer dizer... Então, é isso que eu queria perguntar para você, era uma das minhas perguntas. Se uma boa vida sentimental ou sexual, mas principalmente uma boa vida sentimental, se isto melhora a tensão pré-menstrual, a ponto dela eventualmente até dar um descanso para a pessoa por uns aninhos. Flávio, nós somos uma relação sempre, certo? E é óbvio que essa coisa do relacionamento afetivo é fundamental, nós somos seres amorosos, né? Então a mulher que está numa condição boa, na sua sexualidade, voltar à sexualidade, quer dizer, porque a síndrome está na sexualidade, inserido nisso aí. Você vai ter um relaxamento, como a Rodrigo colocou, muito melhor em termos do meio ambiente e vai viver melhor a sua sexualidade. Quer dizer, aí você vai relaxar, as endorfinas vão aparecer e você vai As endorfinas aparecem na hora da relação sexual? É um dos bons liberadores de endorfina. Pelo menos para isso serve, né? A gente estudou e a gente concorda que existe um componente orgânico e um componente psíquico. Mas a gente observa também que, às vezes, a mulher ela não sabe como contornar esse orgânico, mas como que ela trata? Às vezes ela acaba se automedicando, às vezes ela pensa que também isso, às vezes de tanto falar, pensa que até que é uma bobagem, que isso é psicológico, não tem tratamento, e às vezes acaba se tratando errado ou não sabendo como se tratar. Como ela faria? Qual seria a melhor recomendação? Gente, ó, nada que acontece conosco, não só em nível de tensão pré-menstrual, nível de disfunção, de doença e tal, nada é um fator só que está em jogo. Sempre as coisas são multifatoriais, tem várias coisas que juntas vão fazer com que você tenha uma desarmonia orgânica, tá? E que vai te dar um sinal, quer dizer, normalmente um sintoma é uma comunicação da pessoa para dizer alguma coisa e se dirige de modo geral a alguém. Esses sintomas todos, eles têm um direcionamento. As pessoas, de modo geral, adoecem com alguém, por alguém ou para alguém, quer dizer, é uma forma de comunicar alguma coisa que está acontecendo lá. Já, logo depois dos comerciais. E nós precisamos colocar que não tem nada a ver uma coisa distinta da outra. Então ela pode ter a síndrome e vai ser uma mulher fértil no futuro. Este é um aspecto. Eu chamaria então isso de orientações. Mas existem outras medidas que competem
ao profissional orientá-la. Quais sejam? Primeiro, se nós sabemos que há uma retenção de água e de sal nesses 15 dias antes da menstruação, nós vamos instituir, primeiramente, que ela não coma sal excessivamente nesta fase. E um detalhe que pouca gente orienta, não coma açúcar refinado, porque o açúcar refinado retém sódio também. Além do que, ela deve evitar substâncias, ou melhor, alimentos que contêm substâncias como a cafeína, que a gente tem no café, no chá. E até o chocolate também tem uma substância que chama-se prostaglandina, que poderia complicar o quadro de retenção de água nesta fase. Dois outros detalhes importantes, que são fundamentais no meu modo de ver, porque isso aqui para a comunidade é importante. As mulheres têm que aprender a caminhar mais neste período, da segunda fase do ciclo, porque elas caminhando é uma forma de liberar endorfina. E finalizando, elas têm que evitar estresse nesses momentos pré-menstruais e dormir pelo menos 10 horas por dia. Medicação nenhuma? A princípio, não. Eu tento com essa medicação, com essas orientações. Depois eu posso discutir medicamentos. Por enquanto, não. Em nível emocional, para complementar, ele colocou a infertilidade, quer dizer que põe de novo a maternidade e a atenção pré-menstrual, a coisa da gravidez. A fantasia que vem mesmo. Em termos emocionais, a gente vê muito, como ela colocou ali no negócio do vestibular, é um medo. Um medo. As mulheres parecem que estão se sentindo amedrontadas com alguma coisa, né? Isso faz com que elas se fechem mais, andem menos, fiquem mais, se relacionem de uma forma pior, quer dizer, fiquem menos comunicativas, certo? Menos sociais. Então, uma coisa puxa a outra, de forma que ela fica meio travada numa situação e dificilmente se movimenta. Gostaria de perguntar para o Dr. Malcolm o seguinte: o senhor relacionou no começo do programa a atenção pré-menstrual com maternidade, né? Ele também falou em esterilidade e tal. Então, eu conheço particularmente muitas mulheres que têm essa síndrome frequentemente e já sofreram uma ligadura de trompas. É uma preocupação que elas não têm mais. Então, como é que fica nesse aspecto? Mas é uma preocupação consciente. Ela não tem mais. Mas a laqueadura tem um grau de profundidade muito grande em termos do inconsciente dela. Quer dizer, justamente com o instinto dela da maternidade. Porque nós, quando eu falo em maternidade, eu digo o seguinte: nós temos dentro de nós duas mães, uma boa e uma ruim, a fada e a bruxa. Você entendeu? Todos nós temos as duas dentro da gente. Na fase pré-menstrual, se predomina mais a mãe, a bruxinha, por exemplo, vai ser mais difícil lidar com esse conflito, tá certo? A laqueadura leva muita culpa na mulher. Muita culpa. E pode até piorar a atenção pré-menstrual. A culpa piora a atenção pré-menstrual? Pior. Eu pergunto o seguinte: mulheres que já tiveram vários filhos e, inclusive, com ou sem laqueadura, atenção pré-menstrual diminui, aumenta ou fica igual? Depende. Depende. Tem mulheres Depende. Se a maternidade dessa mulher, ela viveu bem a maternidade, porque uma coisa é ter um bebê, outra coisa é ter um filho, é completamente diferente. Pessoas que têm um bebê, certo? Agora, quem vivencia a maternidade melhora a atenção pré-menstrual. Quem não vivencia pode não melhorar. Bem, o que eu queria colocar em relação à laqueadura é o seguinte: todas as mulheres que fizeram laqueaduras numa decisão não muito bem pensada, não muito bem amadurecida, ou seja, uma laqueadura precipitada, essas mulheres têm uma incidência da síndrome muito maior do que o grupo de mulheres. Mas já tinham antes? Algumas até tinham. Só que efetivamente aumentaram a sua intensidade. Então deixa eu fazer uma pergunta. Tem relação entre essa síndrome e imaturidade emocional? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que... Porque certamente a decisão precipitada teria a ver com a imaturidade Eu acredito também, né? que sim. Se você for analisar alguns detalhes que precipitam a síndrome, você vai perceber que mulheres de um perfil muito insegura têm realmente uma síndrome numa frequência aumentada, maior. Flávio, infelizmente, a laqueadura no Brasil e em todos os países do mundo são feitas quase que sempre após o parto, a cesariana após o parto. Decidir uma coisa definitiva na vida, certo? Numa fase de gravidez, uma fase de transição de crise, né? De fragilidade, de desorganização do ego, né? Isso é complicadíssimo. Por quê? Porque ela vai tomar uma atitude sem estar organizada para tomar atitude. Gostaria de saber se durante esse período pode se desencadear processos alérgicos
na mulher, porque eu conheço pessoas que reclamam muito de coceiras, principalmente na região do seio e da barriga. Então eu gostaria de saber. É verdade. Esse processo alérgico que ocorre é exatamente decorrente da retenção hídrica, decorrente da retenção de água e de sal que distende o tecido superficial da pele e por esse motivo forma os quadros de prurito. Então, a síndrome tem o prurido, mas é decorrente da retenção de água e de sal. E exige alguma conduta especial? Não, na verdade, nesses casos é que eu acho que o uso de fármacos, de medicamentos, estaria indicado, por exemplo, o diurético. O diurético é indicado o diurético, neste caso, que a mulher tem um prurito, ou que a mulher está retendo um volume de água a ponto que determina uma sintomatologia mamária muito desconfortável, nesses casos eu preconizo. E aí o diurético seria o quê? Tomado por 15 dias? Nos dias que antecedem? Eu dou um diurético que a mulher não toma os 15 dias. Porque tomar diurético diariamente, ela pode retirar do seu organismo uma substância que chama-se potássio, e isso pode trazer outras complicações. Então, nós utilizamos um diurético poupador de potássio, que eu dou em dias alternados. E funciona muitíssimo bem. Dias alternados nos dias que antecedem a menstruação. 15 dias antes da chegada da menstruação. Aí tem que tomar cuidado de novo, que eu queria repetir, sempre sob orientação médica, né? Sem dúvida nenhuma. Todo medicamento que você... Passa a propaganda da profissão. Vamos atentar um pouquinho para as regiões que tem a coceira. Mama, barriga e genital de modo geral, que são a simbologia da identidade feminina, que é a mama, o abdômen, que é o berço da criação, e o genital. Mas é por causa disso ou porque o inchaço se dá mais nessas regiões? O inchaço se dá, como ele falou, muito bem explicado. Agora, as regiões... Não é mera coincidência? As regiões onde as pessoas se queixam mais de coceira são as regiões ligadas justamente a... Mas no caso não teria atuação de nenhum hormônio? Não seria, por exemplo, um processo alérgico por causa de algum hormônio liberado durante esse período também? A retenção hídrica vem por causa de um hormônio. Ah, tá. Nós não estamos entrando em detalhamento. Não, mas por favor, não o façamos. Parece até que você andou estudando, porque na verdade é isto que acontece. E como foi dito no início, é para a gente não entrar em detalhes muito técnicos aqui, mas é real o que você falou. Diga. Eu queria saber se é importante, na adolescência, a orientação da mãe. Então, se poderia, de uma certa forma, ou prevenir ou até diminuir essa tensão pré-menstrual. Não só na adolescência, como na infância. Ela tem que começar lá atrás. Quer dizer, uma mãe que se coloca de uma forma, assim, dentro de uma possibilidade da menina se identificar bem com uma figura feminina, né? E se inclinar feminilamente para o pai, é uma mãe que vai colaborar muito para a sexualidade da menina. Você sugere que idade começar a orientar? Depois que nasce. Orientar não, a cuidar de uma forma adequada. Você tinha dito, dá licença um minutinho, sobre o sal. Não ingerir o alimento salgado, porque a minha filha fica desesperada atrás de alimento salgado, uns dias antes. Você sugere... Ela tem crise? Ela tem atenção pré-menstrual? Ela tem um pouquinho, mas a maior procura é por alimento salgado, todos os meses. Eu entendi que você sugeriu não ingerir o alimento salgado? Na verdade, a síndrome, ela tem exatamente sintomas como esse. Sim. Tem pacientes que desejam comer comidas excessivamente salgadas e outras que têm uma predileção por doce. Tanto uma quanto outra está totalmente errada, porque vai piorar a síndrome, porque vai reter mais água e mais sal. Então a gente tem que tentar, de todas as formas, mostrar que não deveria ser feito isso. Em relação à pergunta dele, da adolescente, eu acho importante dois tópicos. Eu acho que a adolescente, ela deve ser mais estimulada a ir ao ginecologista mais precocemente e, de preferência, não acompanhada de suas mães, para mostrar as suas inquietudes para o ginecologista e ele poder ser um informador, um orientador. E eu acredito que nós teríamos reduções significativas da síndrome. Então, já, logo depois dos comerciais. Quer dizer, a laqueadura envolve uma coisa mais consciente de escolher, posso fazer ou não posso fazer. A esterectomia já põe na mão do médico, quer dizer, tem alguma coisa ele que vai ser o que vai te orientar para tirar aquilo lá, né? É uma decisão muito mais nossa. Então, veja, no caso aí, existe, obviamente, uma retirada da simbologia total da maternidade, que é o berço do embrião, que é o útero. Então, sem dúvida, se você fizer uma esterectomia, mas já com uma vida sexual prévia, uma vida familiar prévia mais adequada, tudo bem.
Mas tira o útero de uma mulher que não tenha tido filhos ainda. Você falou em vida sexual e de engasgado, deixa eu entrar nisso aí. A vida sexual fica alterada durante esse período? O desejo aumenta, diminui? Como é que é o ciclo do desejo da mulher? Tem a ver com o pré-menstrual ou não? Olha, respondendo primeiro seu nome é? Antônia. A Antônia, não existe nenhuma relação entre útero versus hormônios. Então, teoricamente, não deveria melhorar. Então, você teria, então, algum fator emocional não muito bem trabalhado, conforme ele respondeu. Porque quem produz hormônios são ovários. Segunda coisa importante, em relação à parte da sexualidade, é sabido que as mulheres portadoras da síndrome têm um aumento dos androgênios e, consequentemente... Androgênio quer dizer hormônios sexuais masculinos. Logo, elas teriam um aumento tanto da libido quanto da sua performance sexual. Ou seja, as mulheres com tensão pré-menstrual são mais assanhadas, podemos dizer isso? Eu não diria esse termo mais assanhado, é Exagerei no tanto termo. forte, mas eu acho que elas teriam um aumento do hormônio mesmo O masculino. hormônio masculino aumenta por quê, hein? Tem alguma lógica isso? Na verdade, eu acredito que esse aumento é relativo, porque há uma queda do hormônio feminino. Diga. Com relação ao tratamento que o senhor preconiza, eu teria duas perguntas, né? O senhor falou que usa a primeira linha a orientação, né, dietética e explicar os sintomas, que realmente é real. Eu queria saber se, porque tem pacientes que não se contentam em apenas só, assim, a gente informar sobre o que está ocorrendo. Então eles querem um remédio. É uma verdade. Então eu queria saber se o senhor tem, assim, só com orientação, o senhor consegue bons resultados. Você falou uma verdade. Infelizmente, nós vivemos um momento da medicina muito triste, que todo mundo quer tratar alguma coisa com remédio. Mas antes, nós precisamos saber que existe a orientação que funciona em mais de 50% dos casos na síndrome da tensão pré-menstrual. Nos casos que não respondem, nós administramos um diurético associado a uma vitamina, que é a piridoxina. Nos casos que não respondem a isso, nós orientamos as pílulas anticoncepcionais. E só para conhecimento do público, existem hoje pílulas anticoncepcionais, ao contrário do que se preconiza por aí afora, as pílulas modernas chegam até a emagrecer as mulheres, ou seja, retiram água e sal do organismo. E um detalhe importante que eu aprendi recentemente e eu queria passar aos senhores é o seguinte: nós temos uma fruta neste país que ela é diurética por excelência e nós deveríamos estimular o uso dela na segunda fase do ciclo menstrual, que é o abacaxi. O abacaxi tem uma propriedade diurética interessantíssima. Fantástico, interessante. Deixa eu aproveitar, Rodrigo, que você está com a palavra, para levar para você uma pergunta de telespectador que veio em cima aqui, de uma telespectadora, querendo saber o seguinte: se existe relação entre tensão pré-menstrual e ovário policístico. Existe ou não? Rapidinho. Bom, rapidinho. Mais que rapidinho. As mulheres com ovário policístico têm uma tendência maior de apresentar a síndrome do ovário policístico, da síndrome da tensão pré-menstrual. Concordo. Eu queria só complementar aquilo dele lá. Quando alguém procura um médico, né, esse alguém sempre tem uma posição meio infantilizada, tá certo? O médico é o senhor, o doutor, que conhece o dono da sabedoria e tal, então esse indivíduo está infantilizado, tá? Então ele transfere para o médico uma grande afetividade, um grande crédito, uma grande confiança, tá? E às vezes uma pílulazinha, né, resolve, magicamente, como às vezes um mingauzinho da mamãe, quando a gente é pequenininho, uma sopinha, resolve a vida da gente. É por Tem isso... esse fenômeno aí, não. É quase como se fosse um símbolo da própria presença do médico através daquela bolinha ali. Que vai junto. Às vezes não custa dar uma vitaminazinha, não faz mal para ninguém, não é? Diga. Eu sofro dessa síndrome, né? E uma vez ocorreu que eu fui ao médico, eu não acreditava que essa coisa existia. Uma vez eu fui ao médico, eu estava com caroços nos seios, né? Muita dor na barriga, no baixo ventre. E não conseguia dormir, estava sofrendo de insônia. E o médico ele perguntou em que ciclo que eu estava e me receitou calmantes, mandou tomar calmantes, né, remédios para dormir, e eu não tomei. Eu achei que era loucura. Qual é a indicação de tranquilizantes neste caso? Tranquilizantes e antidepressivos. Tem alguma indicação? Eu não uso, eu uso psicoterapia, mas é usado também como uma... Tranquilizante ou antidepressivo? O que é? É usado tranquilizante. Eu não uso, mas é usado. Nós não utilizamos, nem preconizamos. Os casos rebeldes ao tratamento preconizado, que nós já falamos anteriormente,
nós encaminhamos a psicoterapia. São casos graves, mas nós precisamos realmente colocar um dado aqui que é importante. Essa síndrome tem mais de 150 sintomas e sinais descritos. E a papoterapia do médico, a conversa-terapia, funciona como um efeito importantíssimo na cura de sintomas. Não só desses, como de outros, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Rodrigo, me diga uma outra coisa. E os maridos, hein? Qual é a sua experiência com os maridos? Pergunta que eu queria que o Malcolm respondesse. É interessante. A postura dos maridos, realmente, numa fase inicial, principalmente naqueles que não tinham ou não tiveram irmãs, que não sabiam da existência dessa síndrome, eles ficam altamente achando que essa síndrome seria algo que não existe, que a mulher está querendo simular para conseguir outros objetivos. Depois que é colocado, eles interpretam com uma facilidade muito grande, mas até então eles desconfiam que essa síndrome é inexistente. Ela existe e nós precisamos acabar com essa história de dizer que a mulher tem mania antes de chegar à menstruação, porque a mania é produto de uma alteração real existente. A maioria fica um pouco perplexo, da mesma forma que na gravidez a mulher tem relações instáveis. A mulher ela está super alegre e começa a chorar. Quer dizer, a reação é mais ou menos a mesma, quer dizer, ele não entendeu o que está acontecendo. Mas informando que existe isso e é um processo que realmente às vezes complicado, eles passam a entender um pouco melhor. Tem uma atitude melhor. Não aumenta o número de divórcios, quer dizer, em casais onde a mulher tem tensão pré-menstrual mais grave, o divórcio não é mais frequente. Eu não tenho esse dado para te responder. Você sabe que o número de divórcio é maior pelas mulheres tomarem decisão? As mulheres tomaram a decisão de se divorciar do que os homens? É verdade. Tá aí. Então já, logo depois dos comerciais. Amanhã, 10 da noite, Doce Pássaro da Juventude. 15 de novembro, Dia do Jornaleiro. O profissional de comunicação de todos os anos, de todos os dias. Nesta quinta, a bola vai rolar na Bandeirantes. Campeonato Paulista, fase semifinal. Menos para São Paulo, o Timão de olho em mais uma vitória. Santo André e Corinthians. Ao vivo, nesta quinta, 9h30 da noite. Oferecimento: Antártica, a melhor cerveja do Brasil e não se fala mais nisso. Ana Digi by Cosmos, 24 horas com você. Produtos esportivos Pênalti, marca de profissional. E Casas Bahia, onde você compra conjunto estofado Sagres, 5 prestações fixas de 16.800. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California. But girl, don't Linha Califórnia, saborosa e nutritiva. Tudo de peru com baixas calorias. Qualidade sadia. Como somos, de onde viemos, como vivemos. O governo do Brasil está realizando o Censo 91. Ajude o país a ter um bom censo. Dê informações corretas para o recenseador do IBGE. Censo 91. O Brasil vai ficar com a sua cara. Colhidos está gel, é delicioso. Brilho de estrelinhas, como céu azul. Só pra você. Tem um tubo transparente, você vê. Sabor papomente, você sente. Tão refrescante, céu azul. Colhidos está gel. Que isso, menino? Vou escovar os dentes. Colhidos está gel. Decida o futuro de seus filhos agora. No Pequenópolis, o aluno, respeitadas as idades, não faz teste. É ele que testa a escola. Espaços bem dimensionados. Do berçário até o 2º grau, crianças e jovens convivendo e se respeitando.
atividades extra classe, laboratórios, quadras, balé, judô, artes e computação incluídos no currículo. Pequenópolis, no Brooklyn, bem perto de você. Matrículas abertas para 1992. Período parcial ou integral. Pequenópolis, alto padrão de ensino na Zona Sul. No Mapping, toda a linha de eletroeletrônicos em 2 pagamentos iguais, sem juros. Rádio relógio Philips 32 mil ou 2 pagamentos iguais de 16 mil. TV Philips 14 polegadas, 230 mil ou 2 pagamentos iguais de 115 mil. System Power Play Philips 330 mil ou 2 pagamentos iguais de 165. Eletroeletrônicos em 2 pagamentos iguais, sem juros, só no Mapping mesmo. Neste domingo, tem campeonato italiano na Bandeirantes. Jogando em casa, o time de Turim luta pela vitória para chegar à liderança. Juventus e Torino. Ao vivo. Exclusivo. Neste domingo, 11h30 da manhã. Para mim? Atenção pré-menstrual, esse é o nosso tema. Infelizmente estamos no último bloco, mas tem ainda uma pergunta aqui para o Aldrigue e outra também para o Malcolm. Para o Aldrigue, existe relação entre tensão pré-menstrual e um número maior de dias de menstruação ou um ciclo menstrual de tamanho diferente? Rapidinho. As mulheres que têm ciclos menstruais mais longos, em geral, têm síndrome pré-menstrual mais intensa. E mais frequentemente também? Mais frequentemente também. Mais frequentemente também. E a relação, existe alguma relação entre tensão pré-menstrual e sintomatologia mais dramática na menopausa? Sem dúvida, porque está ligado a toda a história da vida da mulher, né, Flávio? Quer dizer, a menopausa significa o fim do período reprodutivo, né? E se essa parte está bem elaborada pela mulher, ela entra tranquilamente nessa fase, senão é mais complicado. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta ao Flávio. Nós observamos que muitas mulheres desenvolvem sintomas psíquicos na primeira fase do ciclo menstrual. E elas não se encaixariam dentro da síndrome da tensão pré-menstrual, porque o sintoma psíquico, depressão, de irritabilidade, seria típico da segunda fase. Como é que você explicaria, como um terapeuta, esses sintomas depressivos da primeira fase do ciclo menstrual? Eu gostaria de dizer várias coisas. Uma delas é o seguinte, que eu já tratei, evidentemente, em 25 anos de profissão, várias mulheres com queixas claras do que seja a tensão pré-menstrual. Algumas delas já tiveram muitos problemas com os seus médicos, principalmente no passado, com os seus ginecologistas, no sentido deles não darem atenção devida. Muitas se sentiram, inclusive, desconsideradas por muitos médicos por não terem recebido deles a atenção adequada em relação a essa sintomatologia. Quer dizer, essa coisa de tudo passar como sendo frescura de mulher, não é? É uma coisa que, aliás, os homens adoram usar expressões desse tipo em relação à mulher como um todo. Eu acho o seguinte, nas mulheres onde os sintomas psíquicos são bastante evidentes durante 15 dias em 30, e sintomas de irritação e depressão, mas eu acho que até irritabilidade seria o maior, o que, aliás, é absolutamente normal, não é? Especialmente se nós juntarmos com o que aprendemos aqui hoje, que muitas vezes são certas imaturidades emocionais que acompanham a tensão pré-menstrual, onde a irritabilidade, então, tenderia a ser mais fácil ainda de aparecer. Nesses casos, é evidente que só de saber, né, no primeiro período, só de saber que daqui a pouquinho vai vir de novo a segunda metade do ciclo, que as mulheres vivem eternamente, ou na segunda ou na primeira metade. E na primeira metade esperando a segunda, talvez mais do que tudo na primeira metade do ciclo, com medo do que vai vir depois. Que bobagens ela vai fazer, que irritações, que brigas, que problemas ela vai ter desta vez. Todo mês fica um mês de tensão. Um momento de alívio e imediatamente já um momento de futura preocupação. Quer dizer, uma vida muito difícil. E até se o fenômeno não fosse um fenômeno onde o aspecto psicológico fosse tão importante, eu diria que a psicoterapia é extremamente importante, até para que o indivíduo tenha competência para administrar uma situação psíquica tão difícil
né? E eu insisto em dizer, muitas vezes muito subestimada por muitos médicos, clínicos, ginecologistas até hoje, e eu tenho certeza que alguns que estão nos assistindo em casa, depois de hoje, vão levar mais a sério alguma das suas pacientes. É claro que, de novo, existe a causa orgânica, mas no aspecto psíquico. Com todo respeito às mulheres, claro, como o senhor já citou bem, mas em alguns casos não pode acontecer da mulher também usar um pouco desse momento, até num quadro de uma tipologia histérica, e valorizar uma síndrome que na verdade não está acontecendo. Como você trata isso? Como você encara isso? Como você percebe isso? Uma pergunta muito oportuna e muito interessante e muito difícil de responder, porque certamente muitas mulheres, até sabedoras, eu diria até que talvez até a partir deste programa, tudo é faca de dois gumes. Muitos médicos vão levar mais a sério a atenção pré-menstrual das suas clientes e talvez muitas moças não tão idôneas psiquicamente ou não tão amadurecidas vão começar a se queixar muito mais dos seus eventuais pequenos sintomas pré-menstruais e a tentar faturar em cima disso, né? Infelizmente, isso não é um privilégio das mulheres, não. Isso é uma coisa comum em todas as pessoas que têm uma certa imaturidade e, portanto, precisam receber mais do que dá. Não é? Todo indivíduo que precisa receber mais do que dá precisa montar estratégias para conseguir esse recebimento. Na verdade, isso, a imaturidade emocional, do meu ponto de vista, até se caracteriza, se define como sendo incompetência para dar, ou maior necessidade de receber do que de dar. Uma coisa que você poderia chamar quase como sinônimo de egoísmo, né? Então, o indivíduo, a mulher, nessas condições, precisando de atenções especiais, precisando de coisas especiais, ela pode faturar em cima da doença exatamente como as crianças faturam guaranás e bolachas e doces e atenção especial da mãe diante de doenças. Agora, eu só queria insistir claramente nisto. Quem precisa transformar doença em fator de ganho está mal psiquicamente, está mal das pernas, devia ir procurar ajuda não por causa da doença, mas por causa desta imaturidade, dessa fragilidade que leva a este comportamento. Flávio, você trabalha muito com casais, que eu sei. Como é que você vê aí a inveja masculina desse processo da sexualidade da mulher? Vejo bravamente. Não sei se os homens teriam inveja da atenção pré-menstrual das mulheres, mas fora isso, eu acho o seguinte, às vezes, talvez até em muitos aspectos a má vontade do homem em relação a certas queixas da mulher seja a forma de expressão dessa própria hostilidade, dessa raiva que os homens têm em cima da mulher. Talvez isso, inclusive, tenha sido, né, o responsável por certos equívocos dos próprios médicos ginecologistas em relação à mulher, quer dizer, de não dar a elas o devido crédito nas queixas. E é óbvio que é extremamente importante também nesse aspecto o programa que nós estamos fazendo hoje, né? Que se dê crédito e que não se parta do princípio antecipado de que mulher é um animal de categoria inferior e, portanto, sujeita a comportamentos inadequados por princípio. Nós não vamos sofrer mais preconceito com essa difusão do assunto no Brasil, profissionalmente a mulher? A mulher não vai ficar mais marginalizada? Eu não acredito. Eu acho que a posição seria exatamente, no sentido de profissional, quer dizer, uma mulher com tensão pré-menstrual pode ser uma pessoa com a ausência mais frequente no trabalho. Isso pode acontecer. Corremos o risco. Eu acho que, olha, se quiser marginalizar a mulher, os homens sempre encontrarão solução para isso, não é? Eu acho que aqui eu gostaria de ouvir o Aldrigue rapidinho. Eu acho que o que você colocou é importante. A síndrome existe, os médicos têm que ter consciência, humanizar o atendimento da mulher, que é importante, e respondendo à sua pergunta, existe tratamento com sucesso importante, só que nós precisamos tomar cuidados, porque existem depressões que não são de síndrome da tensão pré-menstrual. São de causas psíquicas reais. E nessa parte médica, eu gostaria de citar simplesmente uma coisa. Nós precisamos nos conscientizar que nós atendemos as pessoas de forma inadequada, na minha opinião. A gente precisa escutar mais e falar menos, tá certo? Ouvir mais as pessoas, ouvir a parte afetiva, e tal, etc. Isso é uma coisa fundamental. Sim. Gostaria de falar da questão da insegurança. Por exemplo, no meu caso, eu já fico preocupada nesses 15 dias que vão se suceder isso. Então, a insegurança aí é causa ou é efeito?
ela entra em ciclo vicioso. Evidentemente que a única coisa que a gente poderia sugerir seria que você realmente fizesse um bom tratamento clínico, médico para a atenção pré-menstrual, para que você ficasse mais livre dos sintomas e aí se curasse da insegurança. Porque, evidente, meses e meses sem mal-estar, sem irritabilidade, sem depressão, vai dando autoconfiança e essa autoconfiança só pode vir de experiências bem-sucedidas. Experiência mal-sucedida aumenta o medo, experiência bem-sucedida diminui o medo. Foi dito que o interesse sexual da mulher é aumentado nessa fase, né? Mas justamente por ela estar inchada, com ganho de peso e extremamente irritada, não levaria a uma diminuição da libido? Mas não sei, a diminuição durante os dias em que ela esteja mais inchada, talvez exista prejuízo. Mas eu acho que o que se quis dizer é o seguinte, que essas mulheres, por terem uma dosagem, vamos dizer assim, alta de hormônio masculino, não tem correlação entre a tensão pré-menstrual e dificuldades sexuais. Não há relação entre frigidez sexual feminina e tensão pré-menstrual. Diga. E o que aumenta é a agressividade sexual, não que melhora a sexualidade. É diferente. Performance sexual. Infelizmente, nós temos que terminar aqui. O programa acabou. Nós voltamos certamente com outros assuntos desse tipo noutra ocasião. Gostaríamos de agradecer demais a presença dos colegas aqui, da plateia toda e convidar vocês para amanhã, às 5h30 da tarde, estarem conosco para discutirem um tema extremamente oportuno e palpitante. Até lá. Assista agora Agrojornal e depois Jornal de São Paulo. Todo sábado às 10 da noite,